Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 13. Ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo o bem a ti. Por favor, dize-me quem é o perpetrador dessas mutilações, que caluniam a reputação dos filhos de Pritha. Significado: a reputação do reino de Maharaj Ramachandra e a dos reis que seguiram os passos de Maharaj Ramachandra, como os Pandavas e seus descendentes, jamais serão esquecidas, porque em seus reinos os seres vivos inofensivos e honestos nunca ficavam em apuros. O touro e a vaca são os símbolos dos seres vivos mais inofensivos, porque mesmo o excremento e a urina desses animais são utilizados para beneficiar a sociedade humana. Os descendentes dos filhos de Pritha, como Maharaj Parikshit, temiam perder suas reputações. Mas nos dias atuais, os líderes não têm nenhum receio de matar esses animais inofensivos. Nisso repousa a diferença entre o reino daqueles reis piedosos e os estados modernos, governados por líderes executivos irresponsáveis e sem conhecimento dos códigos de Deus. Verso 14. Qualquer pessoa que faça seres vivos inofensivos sofrerem deve temer-me em toda e qualquer parte do mundo. Refreando os canalhas desonestos, beneficiamos automaticamente os inofensivos. Significado: os canalhas desonestos florescem por causa dos covardes e impotentes líderes executivos do Estado. Mas quando os líderes executivos são fortes o bastante para reprimir todas as espécies de canalhas desonestos em qualquer parte do Estado, certamente eles não podem florescer. Quando os canalhas são punidos de maneira exemplar, automaticamente segue-se toda a boa fortuna. Como foi dito antes, é dever primordial do rei, ou líder executivo, proteger sob todos os aspectos os cidadãos pacíficos e inofensivos do Estado. Os devotos do Senhor são pacíficos e inofensivos por natureza, e, portanto, é dever primordial do Estado providenciar a conversão de todos em devotos do Senhor. Desse modo, haverá automaticamente cidadãos pacíficos e inofensivos. Então, o único dever do rei será reprimir os canalhas desonestos. Isso trará paz e harmonia em toda a sociedade humana. Verso 15. Um ser vivo arrogante que cometa ofensas ao torturar aqueles que são inofensivos, será diretamente eliminado por mim, mesmo que seja um cidadão do céu com armaduras e ornatos. Significado: os cidadãos do reino celestial chamam-se Amara, ou imortais, devido a possuírem um longo período de vida, muito maior que os dos seres humanos. Para um ser humano que tem uma duração de vida de no máximo 100 anos, um período de vida que se expande por milhões de anos é certamente considerado imortal. Por exemplo, aprendemos no Bhagavad Gita que no planeta Brahmaloka a duração de um dia é calculada como de 4.300.000 vezes 1.000 de anos solares. Da mesma forma, em outros planetas celestiais, um dia calculado
como 6 meses deste planeta, e os habitantes obtêm uma vida de 10 milhões de seus anos. Portanto, em todos os planetas superiores, desde que o período de vida é muito maior que o do ser humano, os cidadãos são chamados imortais por imaginação, embora, na verdade, ninguém no universo material seja imortal. Maharaj Parikshit desafia até mesmo esses cidadãos do céu, se eles torturam os inofensivos. Isso significa que o líder executivo do Estado deve ser tão forte como Maharaj Parikshit, para que ele possa estar determinado a punir os mais fortes ofensores. O líder executivo do Estado deve manter o princípio de que o ofensor dos códigos de Deus seja sempre punido. Verso 16. O dever supremo do rei governante é dar toda a proteção a pessoas que cumprem a lei e castigar aqueles que se extraviam das prescrições das Escrituras em ocasiões ordinárias, quando não há emergência. Significado: nas Escrituras menciona-se Apad Dharma, ou dever ocupacional, em épocas de acontecimentos extraordinários. É dito que, às vezes, o grande sábio Vishvamrita tinha que se alimentar da carne de cães em alguma posição perigosa extraordinária. Em casos de emergência, pode ser permitido a alguém de se alimentar da carne de animais, de todas as espécies. Mas isso não significa que deva haver matadouros regulares para alimentar carnívoros, e que esse sistema deva ser incentivado pelo Estado. Ninguém deve tentar alimentar-se de carne em épocas ordinárias, simplesmente para satisfazer o paladar. Se alguém o faz, o rei ou líder executivo deve puni-lo por gozo grosseiro. Há preceitos escriturais regulares para diferentes pessoas ocupadas em diferentes deveres ocupacionais, e aquele que as segue chama-se Swadharmastha, ou fiel a seus deveres prescritos. No Bhagavad Gita 18.48, aconselha-se que ninguém deve abandonar seus deveres ocupacionais prescritos, mesmo que eles nem sempre sejam impecáveis. Esse Swadharma pode ser violado em casos de emergência, se a pessoa é forçada pelas circunstâncias, mas ele não pode ser violado em ocasiões ordinárias. O líder executivo do Estado deve zelar para que tal Swadharma, seja ele qual for, não seja alterado pelo seguidor. E ele deve dar toda a proteção ao seguidor do Swadharma. O violador está sujeito à punição, em termos do Shastra, e é dever do rei cuidar para que todos sigam estritamente seu dever ocupacional, como prescrito nas Escrituras. Verso 17. A personalidade da religião disse: essas palavras que acabaste de falar são dignas de uma pessoa da dinastia Pandava. Cativado pelas qualidades devocionais dos Pandavas, mesmo o Sr. Krishna, a personalidade de Deus, executou os deveres de um mensageiro. Significado: as garantias e desafios feitos por Maharaj Parikshit não são absolutamente exageros de seu verdadeiro poder. O Maharaj disse que mesmo os cidadãos do céu não poderiam escapar de seu estrito governo se fossem violadores dos princípios religiosos. Ele não se orgulhava falsamente disso, pois um devoto do Senhor é tão poderoso como o Senhor,
em nível de igualdade, ou às vezes mais poderoso por sua graça. E qualquer promessa feita por um devoto, mesmo que normalmente seja muito difícil de ser cumprida, é adequadamente executada pela graça do Senhor. Os Pandavas, por seu serviço devocional imaculado e plena rendição ao Senhor, tornaram possível ao Senhor converter-se em quadrigário, ou às vezes em seu mensageiro. Esses deveres executados pelo Senhor para seu devoto são sempre muito agradáveis ao Senhor, porque o Senhor quer prestar serviço a seu devoto imaculado, cuja vida não tem outra ocupação além de servir ao Senhor, com todo amor e devoção. Maharaj Parikshit, neto de Arjuna, o célebre servidor amistoso do Senhor, era um devoto puro do Senhor, como seu avô, e por isso o Senhor estava sempre com ele, mesmo desde a época em que ele estava desamparadamente dentro do ventre da mãe, e foi atacado pela abrasante arma Brahmastra de Ashwatthama. Um devoto está sempre sob a proteção do Senhor, e, portanto, a garantia de proteção dada por Maharaj Parikshit nunca poderia estar desprovida de significado. A personalidade da religião aceitou este fato e assim agradeceu ao rei por ele ser fiel à sua elevada posição. Verso 18. Ó maior entre os seres humanos, é muito difícil determinar o canalha particular que tem causado nossos sofrimentos, porque estamos confusos ante todas as diferentes opiniões de filósofos teóricos. Significado: há muitos filósofos teóricos no mundo que apresentam suas próprias teorias de causa e efeito, especialmente sobre a causa do sofrimento e seus efeitos sobre diferentes seres vivos. Geralmente, há 6 grandes filósofos: Kanada, o autor da filosofia Vaisheshika; Gautama, o autor da lógica; Patanjali, o autor da yoga mística; Kapila, o autor da filosofia Sankhya; Jaimini, o autor da Karma Mimamsa; e Vyasadeva, o autor do Vedanta Darshana. Embora o touro, ou a personalidade da religião, e a vaca, a personalidade da terra, soubessem perfeitamente bem que a personalidade de Kali era a causa direta de seus sofrimentos, ainda assim, como devotos do Senhor, eles também sabiam que sem a sanção do Senhor, ninguém poderia infligir-lhes provações. Segundo Padma Purana, nosso problema atual deve-se à frutificação dos pecados que estavam na forma de sementes. Mas mesmo os pecados, em forma de sementes, também se esvaem gradualmente pela execução do serviço devocional puro. Assim, mesmo que os devotos vejam os malfeitores perversos, eles não os acusam dos sofrimentos que lhes infligem. Eles têm certeza de que o malfeitor perverso é levado a agir por alguma causa indireta, e, portanto, eles toleram os sofrimentos, julgando-os como sendo dados por Deus em pequenas doses, pois, de outro modo, os sofrimentos teriam sido maiores. Maharaj Parikshit queria obter uma declaração acusatória contra o direto malfeitor perverso, mas eles negaram-se a dá-la, baseado no que se mencionou acima. Os filósofos especulativos, contudo, não reconhecem a sanção do Senhor. Eles tentam encontrar a causa dos sofrimentos a seu próprio modo, como será descrito nos versos seguintes.
Segundo Srila Jiva Goswami, os próprios especuladores estão confusos, e assim não podem saber que a causa última de todas as causas é o Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Verso 19. Alguns filósofos, que negam toda espécie de dualidades, declaram que a própria pessoa é responsável por sua felicidade ou aflições pessoais. Outros dizem que poderes sobre-humanos são responsáveis, enquanto outros ainda dizem que a atividade é responsável. E os materialistas grosseiros afirmam que a natureza é a causa última. Significado: como foi referido acima, filósofos como Jaimini e seus seguidores estabelecem que a atividade fruitiva é a causa fundamental de toda aflição ou felicidade, e que mesmo se há uma autoridade superior, algum poderoso Deus sobre-humano ou deuses, ele ou eles também estão sob a influência da atividade fruitiva, porque eles recompensam os resultados de acordo com nossas ações. Eles dizem que a ação não é independente, porque a ação é executada por algum executante. Portanto, o próprio executante é a causa de sua própria felicidade ou aflição. No Bhagavad Gita 6.5, também se confirma que através de nossa própria mente, livre da afeição material, podemos salvar-nos dos sofrimentos das dores materiais. Assim, não devemos enredar-nos na matéria através das afeições materiais da mente. Desse modo, nossa própria mente é nossa amiga ou inimiga no que se refere à nossa felicidade ou aflição materiais. Os sankhyaístas materialistas e ateus concluem que a natureza material é a causa de todas as causas. Segundo eles, as combinações de elementos materiais são as causas da felicidade e aflição materiais, e a desintegração da matéria é a causa da liberação de todas as dores materiais. Gautama e Kanada acham que a combinação atômica é a causa de tudo, e os impersonalistas como Ashtavakra revelam que a refulgência espiritual do Brahman é a causa de todas as causas. Mas no Bhagavad Gita, o próprio Senhor declara que ele é a fonte do Brahman impessoal, e portanto ele, a personalidade de Deus, é a causa última de todas as causas. Também se confirma no Brahma Samhita que o Senhor Krishna é a causa última de todas as causas. Verso 20. Há também certos pensadores que acreditam que ninguém pode descobrir a causa da aflição através da argumentação, nem conhecê-la pela imaginação, nem expressá-la por palavras. Ó sábio entre os reis, julga por ti mesmo, pensando em tudo isso com tua própria inteligência. Significado: os Vaishnavas, os devotos do Senhor, acreditam, como se explicou acima, que nada pode acontecer sem a sanção do Senhor Supremo. Ele é o diretor supremo, pois ele confirma no Bhagavad Gita 15.15 que ele, como Paramatma onipenetrante, permanece nos corações de todos e mantém vigilância sobre todas as ações e testemunha todas as atividades. Refuta-se aqui o argumento do ateísta de que ninguém pode ser punido por seus malfeitos, a menos que estes sejam provados diante de um tribunal de justiça qualificado, pois aceitamos a testemunha perpétua e companheiro constante
do ser vivo. Um ser vivo pode esquecer-se de tudo o que tenha feito em sua vida passada ou presente. Mas devemos saber que na mesma árvore do corpo material, a alma individual e a alma suprema, como Paramatma, estão sentados como dois pássaros. Um deles, o ser vivo, está desfrutando os frutos da árvore, ao passo que o Ser Supremo ali está para testemunhar as atividades. Portanto, o aspecto Paramatma, a alma suprema, é na verdade a testemunha de todas as atividades do ser vivo. E somente através de sua orientação, o ser vivo pode lembrar ou esquecer o que ele tenha feito no passado. Ele é, portanto, tanto Brahman impessoal onipenetrante, quanto Paramatma localizado nos corações de todos. Ele é o conhecedor de todo o passado, presente e futuro, e nada pode ser escondido dele. Os devotos conhecem essa verdade, e por isso cumprem seus deveres sinceramente, sem estar demasiadamente ansiosos por recompensas. Além disso, ninguém pode calcular as reações do Senhor, nem pela especulação, nem pela erudição. Porque ele põe alguns em dificuldade e não o faz com outros. Ele é o supremo conhecedor do conhecimento védico e, por conseguinte, ele é o verdadeiro Vedantista. Ao mesmo tempo, ele é o compilador do Vedanta. Ninguém é independente dele, e todos estão ocupados a serviço dele, de diversas maneiras. No estado condicionado, esses serviços são prestados pelo ser vivo, sob a força da natureza material, ao passo que no estado liberado, o ser vivo é auxiliado pela natureza espiritual, no voluntário serviço amoroso ao Senhor. Não há incongruência ou inebriamento em suas ações. Todas estão no caminho da verdade absoluta. Bhishmadeva avaliou corretamente as ações inconcebíveis do Senhor. A conclusão, portanto, é que os sofrimentos do representante da religião e os sofrimentos da representante da terra, da forma como estavam presentes diante de Maharaj Parikshit, foram planejados para provar que Maharaj Parikshit era o líder executivo ideal, porque sabia bem como proteger as vacas, a terra e os brahmanas, os princípios religiosos, os dois pilares do avanço espiritual. Todos estão sob o completo controle do Senhor. Ele está completamente correto em sua ação quando deseja que algo seja feito por alguém, sem consideração do caso particular. Maharaj Parikshit teve assim sua grandeza posta à prova. Vejamos agora como ele resolve isso com sua mente sagaz. Verso 21. Suta Goswami disse: Ó melhor entre os Brahmanas, o imperador Parikshit, ao ouvir a personalidade da religião falar, ficou plenamente satisfeito e, sem erro ou remorso, replicou. Significado: a afirmação do touro, a personalidade da religião, estava cheia de filosofia e conhecimento, e o rei ficou satisfeito, uma vez que ele pôde entender que o touro que ora sofria não era comum. A menos que sejamos perfeitamente versados na lei do Senhor Supremo, não podemos falar tais coisas, tocando em verdades filosóficas. O imperador, estando também em igual nível de sagacidade, replicou à altura, sem dúvidas ou erros. Verso 22.
O rei disse: Ó tu, que estás sob a forma de um touro, tu conheces a verdade da religião e estás falando de acordo com o princípio de que o destino prescrito para o perpetrador de atos irreligiosos também é prescrito para aquele que identifica o perpetrador. Sem dúvida, não és outro senão a personalidade da religião. Significado: a conclusão de um devoto é que ninguém é diretamente responsável por ser um benfeitor ou um patife malfeitor, sem a sanção do Senhor. Portanto, ele não considera ninguém como diretamente responsável por tais ações. Mas em ambos os casos, ele toma como certo que tanto benefício quanto a perda são enviados por Deus. E assim, isso acontece pela graça dele. No caso do benefício, ninguém negará que é enviado por Deus. Mas no caso de perdas ou reveses, duvida-se sobre como o Senhor poderia ser tão cruel com seus devotos, a ponto de colocá-los em grande dificuldade. Jesus Cristo foi, aparentemente, posto em dificuldade tão grande, sendo crucificado pelos ignorantes, mas ele nunca ficou irado com os patifes malfeitores. Esta é a maneira de aceitar uma coisa, quer favorável, quer desfavorável. Desse modo, para um devoto, o identificador é igualmente pecador, como o patife malfeitor. Pela graça de Deus, o devoto tolera todos os reveses. Maharaj Pariksit observou isso, e portanto ele pôde entender que o touro não era outro senão a própria personalidade da religião. Em outras palavras, um devoto não sofre em absoluto, porque o chamado sofrimento também é a graça de Deus para um devoto que vê Deus em tudo. A vaca e o touro nunca apresentaram nenhuma queixa diante do rei por serem torturados pela personalidade de Kali, embora todos façam tais queixas diante das autoridades do Estado. O comportamento extraordinário do touro fez o rei concluir que o touro era certamente a personalidade da religião, pois ninguém mais poderia entender as complexidades mais sutis dos códigos da religião. Verso 23. Conclui-se desse modo que as energias do Senhor são inconcebíveis. Ninguém pode avaliá-las através da especulação mental ou do malabarismo de palavras. Significado: pode ser que se pergunte por que um devoto deve abster-se de identificar os executores, embora ele saiba claramente que o Senhor é o executor último de tudo. Conhecendo o executor último, uma pessoa não deve passar por ignorante do verdadeiro executor. Para responder a essa dúvida, a resposta é que o Senhor também não é diretamente responsável, pois tudo é feito por sua representante, Maya Shakti, ou a energia material. A energia material está sempre provocando dúvidas sobre a autoridade suprema do Senhor. A personalidade da religião sabia perfeitamente bem que nada pode ocorrer sem a sanção do Senhor Supremo. Mas mesmo assim, ele foi posto em dúvida pela energia ilusória. E desse modo, absteve-se de mencionar a causa suprema. Essa dúvida devia-se à contaminação tanto de Kali quanto da energia material. Toda a atmosfera da era de Kali é reforçada pela energia ilusória, e a proporção dessa medida é inexplicável.